Bom dia, galera. Professor Helder Raimundo, componente curricular de História, segunda série B. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Normalmente eu gravo em sala de aula, mas como temos apenas uma aula presencial, resolvi gravar a nossa aula síncrona. E justamente para reforçar uma temática que nós já começamos a trabalhar em sala de aula, que é justamente a temática da ditadura civil militar no Brasil. Nós vimos na aula anterior, presencial, na terça-feira, as bases do regime que foi implantado no Brasil em 64. Como se deu essa transição do populismo, como se deu o fim do governo Jânio Quadros, do governo Jango, até o golpe militar que deu início à ditadura. Vimos também o que altera no ordenamento jurídico brasileiro a diferença entre os decretos presidenciais na democracia e o que são os atos institucionais e o poder que eles têm diante da Constituição, que nada mais é decretos-leis com força maior que a Constituição, na qual o presidente em exercício tinha total poder, podia fazer o que bem entendesse sem ter nenhuma represália. Aqui para vocês, eu vou mostrar ao Class como ficou organizado para que possamos fazer as atividades da semana e recompor aquilo que porventura eu não consegui trabalhar em sala devido ao nosso curto tempo. Eu forneci 2 tipos de materiais para vocês. Se vocês forem lá em atividades, me acompanhem aqui na tela projetada, no tópico terceiro trimestre, atividades e presença nas aulas assíncronas, tem um trecho lá, um tema, uma avaliação chamado terceiro trimestre trabalho de R1. E é preciso que vocês abram, lá vai abrir tranquilamente para vocês. E aqui vai ter algumas orientações do que nós precisamos fazer em forma de trabalho. Essa atividade vai envolver um pouco mais a tecnologia. Então, eu já vou explicar para vocês o teor da atividade e depois irei explicar o conteúdo. Eu vou inverter a ordem da aula hoje. O que eu vou pedir para vocês? Assistir esse vídeo que eu estou gravando. Eu vou deixar uma palavra-chave lá no final do vídeo para garantir que você tenha assistido inteiro e não somente 2 ou 3 minutos. Acessar os materiais de apoio do tópico 2, que eu grifei aqui para você visualizar melhor, e vou descer. O que são materiais de apoio? São os slides das aulas que eu editei sobre o regime militar brasileiro 1, regime 2, e um texto também em PDF, no qual eu faço alguns comentários e apontamentos para que você possa entender o conteúdo que está estudando. E a atividade da semana, visando desenvolver também a capacidade produtiva de vocês e o domínio das tecnologias, será construir um vídeo explicativo sobre a ditadura militar. Você pode escolher grupo de até 4 alunos, e o tempo do vídeo, a duração dele será de 3 a 5 minutos. Cada aluno deverá gravar separadamente, não havendo necessidade na casa dos colegas. A ideia vai ser você construir um vídeo, ele pode ser bem simples, não precisa ser nada articulado, vai depender do seu domínio da tecnologia, se vai utilizar o Canva, não importa. O que eu quero é que você estude esse conteúdo, faça um vídeo transmitindo o que você aprendeu sobre, e você pode escolher alguns recortes da ditadura militar, porque ninguém consegue falar de tudo. Você pode falar da censura na ditadura, você pode falar da propaganda, do milagre econômico, dos anos de chumbo, da Comissão da Verdade, das músicas feitas na época. Você pode construir um mini teatro, enfim. As possibilidades são infinitas para que você realize essa atividade e terá peso de 0 até 50 pontos. Então, tem as instruções aqui, você pode ler com maior calma, bem tranquilamente. Depois que vocês fizerem esse vídeo gravar, eu preciso que vocês postem ele, pode ser não listado, em uma playlist do YouTube e mandem um link. O que é importante que fique claro é que você consiga mandar esse link desse vídeo, elencando quem são os alunos que fizeram essa atividade para que eu possa abrir posteriormente e avaliar. Normalmente, quando eu mando um link de um vídeo no YouTube, eu coloco a opção não listado, porque aí somente o professor consegue ver, o vídeo não fica público.
principalmente quando for falar sobre ditadura, tem que ter muito cuidado antes de postar na internet, porque senão fala algumas coisas erradas, e aí vem uma chuva de comentário e haters sobre. Por isso que o ideal seria colocar visibilidade não listado, particular, apenas para quem tiver o link conseguir acessar. Essa é a proposta. E o que eu queria com esse trabalho? O que eu quero com esse trabalho, na verdade? Eu quero que vocês compreendam os desdobramentos da ditadura, quero que vocês compreendam as características e as formas dos regimes e sistemas de governo. Basicamente, eu quero retomar esses slides que nós trabalhamos e que eu estou projetando agora para vocês. Eu quero trabalhar com eles novamente para que possamos ter uma melhor fixação do que é esse aprendizado, esse tema da aula. Porque a gente fala muito em sala de aula e, por vezes, não dá tempo de vocês entender exatamente o que foi trabalhado naquele período. Daí a importância de utilizar esses momentos para compreender conteúdos que, porventura, tenham ficado obscuros. E aqui nós temos algumas informações relevantes. A definição do que é a ditadura, que eu já fiz com vocês, essa definição, o que ela significa, que é um regime, de certa maneira, que apresenta censura, autoritarismo e violência, centralização do poder, cassação de direitos políticos. Deixa eu traduzir numa linguagem simples. O professor, quando ele está na sala, ele faz com vocês ditado. O que é um ditado? Ditado é quando apenas um fala e os outros ficam calados. Então, tem esse tipo de ideia também na ditadura. Apenas o presidente fala, apenas ele é capaz de dar as ordens e os demais obedecem. Censura, limitar o que as pessoas falam. Hoje você pode pegar a tua rede social, dentro de certos limites você escreve o que você bem entende, e não há nenhuma contrariedade por parte do povo, a menos que você cometa algum crime. Na época, até uma música, uma crítica que você quisesse fazer, ela censurada pelo governo. Havia um departamento especializado em censurar. Ato institucional, eu já comentei com vocês, que são decretos-leis com força maior que a Constituição. As pessoas faziam esse ato institucional para poder ter o controle total do país. O que significa na prática? Hoje, um presidente, quando ele é eleito, ele é obrigado a obedecer à Constituição, que é aquela pirâmide de Kelsen que eu mostrei para vocês. Ele é obrigado a obedecer às leis complementares e obedecer uma série de leis. Se ele quiser fazer qualquer coisa, ele vai ter que mudar a Constituição, mudar a lei complementar, e para isso terá que ter apoio do Congresso, do Senado e do Congresso, na verdade. E não é um apoio fácil, é muito difícil fazer qualquer mudança. Isso age como se fosse um freio ao poder total do presidente. Na ditadura, o presidente não tem freios, porque o decreto dele, que é uma lei que acaba tendo mais força do que a própria Constituição da época. Então, o AI-5, o AI-1, o AI-2, eles podiam, inclusive, modificar a Constituição. Eles tinham um poder maior que a Constituição. Hoje, se o Lula ou o Bolsonaro, que estivesse no poder, quisessem fazer qualquer coisa, eles primeiro têm que obedecer à Constituição ou fazer um esforço tremendo para mudá-la. Então, essas são as principais diferenças entre a ditadura e a democracia. Claro que é uma aula bem resumida, vez que vocês já tiveram essa aula em sala, só para retomar, para que vocês pudessem, de certa maneira, conseguir fazer o trabalho ali. O que determinou o AI-5? Fechou o Congresso, de certa maneira, você podia caçar qualquer deputado, fechar o Congresso, e com isso o presidente governava sem ter nenhum impeditivo. Vocês repararam hoje em dia que quando o presidente quer fazer qualquer coisa, ele tem que ter apoio do Congresso? Um dos princípios da democracia atual é a divisão de poderes. Legislativo, executivo e judiciário atuam de modo independente. No regime ditatorial,
o executivo tem um superpoder e ele controla e faz o que bem entender com os outros. Aqui a gente tem várias coisas. Censura prévia. Você está proibido de falar, escrever ou cantar sobre determinado tema. O fim do habeas corpus. Hoje em dia, na ditadura, você não tem direito de responder processo em liberdade. Hoje, ninguém é preso sem um devido processo legal. Você pode até ter uma prisão preventiva decretada, mas facilmente o advogado consegue converter em liberdade provisória. Na época, não precisava ter acusação, você simplesmente era tirado de sua casa se fizesse política e não tinha que explicar por quê. Era torturado, coisas que eu já expliquei para vocês sobre o pau de arara, dentre outros aspectos. Aqui eu já comentei, né, interrogatórios, brutalidades, prisão sem comunicação à justiça. O que é comunicar à justiça? Hoje em dia, quando a entidade policial prende alguém e leva para a delegacia, o delegado tem a opção ou não de comunicar ao Ministério Público da prisão para ver se vai dar continuidade. Na época, ficava preso nos quartéis, apanhando, sendo torturado, até conseguir informações que eles queriam. Aquela expressão Brasil ame ou deixe significa que quem não estivesse de acordo com o regime ditatorial deveria deixar o país. Isso baseando em pessoas um pouco mais influentes, porque as menos influentes eram torturadas, não tinha nem essa opção de deixar o país. A propaganda nazista propaganda ditatorial se assemelha muito à propaganda nazista, né? Porque um Estado forte, nacionalista, valores pátrios, exaltação dos símbolos nacionais. Isso não significa que os símbolos nacionais não devam ser exaltados, mas, por vezes, eles são tomados para causas destrutivas. Esse é um resumo bem breve do que foi a ditadura civil-militar no Brasil, um rompimento total com os sistemas ditatoriais. Bom, eu vou voltar lá no Class, só para a gente ter o fechamento dessa aula de hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no meu e-mail ou presencialmente. Então, tanto faz. Terça-feira teremos aula e vocês poderão questionar. Aqui embaixo, então, tem os materiais de apoio. O link do vídeo eu vou deixar aqui também, só você clicar e assistir. Tá bom? Então vai ficar muito fácil você navegar. Eu já deixei previamente um quiz sobre ditadura militar, que até alguns alunos já responderam, para preparar você para construir esse material. E aqui, no tópico pessoas, tem a opção de você selecionar o meu e-mail e mandar mensagem para tirar qualquer tipo de dúvida que tenhas acerca do que seria a ditadura civil-militar no Brasil e de como esse regime, de certa maneira, impactou em nossa organização. O que eu quero que você tenha entendido com essa aula de hoje, com esse breve resumo da aula de hoje? Eu quero que você tenha entendido o que são os atos institucionais na ditadura e como eles são diferentes dos decretos feitos pelo presidente hoje. Eu quero que você pesquise um pouco mais sobre o milagre econômico, que eu comentei bem brevemente em sala, sobre esses temas que estão contidos no universo da ditadura. E a ideia é que surjam outros temas para que depois, nas próximas aulas presenciais, nós possamos apresentar para a turma. Eu ainda não decidi se eu vou postar novamente no Class esses vídeos que vocês produzirem. Vamos ver como que vai ficar. A ideia do vídeo não tem muito segredo. Escolher uma temática dentro do contexto da ditadura, em grupo, gravar. Você pode usar recursos gráficos do Canva, qualquer ferramenta que você julgar necessária para poder gravar esse vídeo e enviar ao professor. Repetindo as temáticas do vídeo ali para não ficar nenhuma dúvida. Agora que você já tem uma noção geral, você vai assistir esse vídeo que eu estou gravando, vai acessar os materiais que estão aqui embaixo, vai construir um vídeo explicativo sobre a ditadura militar.
Você quer colocar alguma imagem? Pode colocar imagem no vídeo. Quer mostrar o teu rosto? Pode mostrar teu rosto. Quer fazer um vídeo de colagens aparecendo apenas a foto? Quer fazer você falando? Esse é um critério seu. Eu vou avaliar o conteúdo e a capacidade criativa que você teve no decorrer desse processo. Beleza? Havendo dúvidas, mande mensagem no meu e-mail ou anotem as perguntas aqui para que na próxima terça-feira, nas aulas presenciais, possamos continuar. Sexta-feira postarei um novo material dando continuidade, dessa vez sobre a ditadura civil na América Latina. Valeu, gente. Muito obrigado.